Bom, meninos, bem-vindos de volta, né? Agora vamos falar um pouquinho, para a gente concluir o nosso capítulo, sobre as doenças diarreicas agudas, né? As diarreias agudas, né? Diarreicas, aqui tá faltando um Czinho, né? Agudas. Bom, os aspectos clínicos e epidemiológicos, então, é uma síndrome. Sempre que a gente fala numa síndrome, é um conjunto, caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas. Sinal, aquilo que eu vejo, sintoma, aquilo que eu sinto. Causada por vários agentes etiológicos. Então, a gente tem diarreia sendo causada tanto por bactéria, quanto por vírus, quanto por parasita, tá? Então, interessante a gente saber que a diarreia não é causada somente por bactéria, né? Então, qual a manifestação clínica? O aumento do número de evacuações. Aquelas fezes mais aquosas, né? Aquelas fezes bem diarreicas, bem aquosas e de pouca consistência. Pode também vir acompanhada de vômito, febre, dor abdominal e pode ter presença de muco ou sangue. No geral, é autolimitada. O paciente geralmente fica, né, com esse quadro em cerca de 2 semanas, né? Muitas vezes gera aquele quadro que a gente chama de gastroenterite. Gastroenterite. Ou seja, o paciente tem vômito e diarreia ao mesmo tempo. Então, olha só, vômito, né, o estômago ali sendo, né, afetado, e o intestino, entero, tá? Enterite, inflamação, entero, intestino. Então, isso é o que a gente chama de uma gastroenterite. As formas podem ir desde as formas leves até as formas graves. O paciente pode ter desidratação, distúrbios eletrolíticos, né? São os quadros mais comuns, certo? Bom, essa manifestação até legal a gente dizer, né, que ela pode ser intermitente também, né? Vai e volta, vai e volta. Os agentes causadores são vários, como Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, né? Aqui é pH. E aqui é um Y, né? Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, Escherichia coli enterotoxinogênica, Escherichia coli enteropatogênica, Escherichia coli enteroinvasiva, enterohemorrágica, as próprias salmonelas que estão presentes nas maioneses, por exemplo, a Shigella, aqui não é Shin, tá? É Shigella, a Yersinia, o Vibrio cholerae, todas essas bactérias podem causar, além dos vírus e dos parasitas. Bom, o modo de transmissão varia para cada agente etiológico, né? Se for bactéria de um jeito, né? Através do alimento contaminado, que é o foco nosso aqui. As complicações geralmente são essas, em decorrência da desidratação e do equilíbrio hidroeletrolítico, né? Então, se o paciente não tratar, pode sim levar ao óbito, né? Caso o paciente vá desidratando muito, ele evolui para um quadro de óbito. O diagnóstico também é clínico, através da anamnese que o paciente relata para o médico, e a medida de controle, como é adquirida através da água ou alimento contaminado, é isso, né? Melhorar a higiene pessoal, melhorar a qualidade da água, educação em saúde como um todo. Essa é a forma de controle, né? A cólera é a penúltima doença que a gente tem para tratar. A cólera também é uma infecção intestinal aguda, causada pela bactéria chamada de Vibrio cholerae. O paciente apresenta também diarreia, podendo ser acompanhado ou não de vômitos e câimbras, né? Esse quadro pode evoluir para outros quadros, complicações piores, desidratação, acidose, um colapso da circulação, choque hipovolêmico e até mesmo um quadro de insuficiência renal. Pode ser assintomática ou oligossintomática, com uma leve diarreia. Então, o paciente pode ter cólera e às vezes nem saber que teve, né? Bom, o agente etiológico, então, nós falamos que é o Vibrio cholerae, né? Essa é a bactéria causadora, certo? Um bacilo gram-negativo com flagelo aeróbio ou anaeróbio facultativo que produz uma toxina que é prejudicial. O reservatório é o homem, então o homem é ocasionado pela bactéria. E o modo de transmissão nós falamos, né? Que eu falei para vocês que é bem semelhante, né? A cólera, por ingestão de água ou de alimento contaminado, tá? Por fezes ou do doente ou do portador. Então, às vezes a pessoa defeca em local inadequado, por exemplo, na água, né? No laguinho. E aí a pessoa vai lá, pega aquela água para tomar,
sem ferver nem nada, e aquela água está contaminada com as fezes de alguém que tem cólera. E assim a doença se instala, tá? O período de incubação pode ser de horas a dias, né, cerca de uma semana. E enquanto do mesmo jeito, enquanto houver bactéria sendo eliminada, o paciente está ali transmitindo, né? Tá? Então, geralmente dura cerca de 20 dias até mesmo, né? As complicações são todas aquelas que a gente falou agora, acima, né, para as diarreias. Lembra que eram as complicações de desidratação? Aqui do mesmo jeito, tá? Choque hipovolêmico, se for uma gestante pode causar aborto. As complicações são as mesmas. O diagnóstico também é clínico. Nesse caso aqui é uma coleta de material, né, de suave retal, né, para análise das fezes pode ser feito, mas geralmente é clínico. Muito dificilmente que o médico peça um diagnóstico laboratorial. Aí se ele pedir vai ser uma cultura de fezes, tá? As medidas de controle, do mesmo jeito, né? Melhorar a qualidade da água, destino adequado do lixo, higienizar os alimentos com água e sabão, né? Hipoclorito quando for possível. São essas medidas básicas de higiene e educação sanitária, certo? E para a gente encerrar, o botulismo, né? Que é uma intoxicação também grave, também causada por alimentos contaminados, né? Que pode ocasionar comprometimento agudo e bilateral dos pares cranianos, fraqueza, paralisia, né? Todos esses são complicações que o botulismo pode gerar, muito raramente, mas que pode gerar, né? Disfagia, tá? O agente causador é uma bactéria chamada de Clostridium botulinum, né? Um bacilo anaeróbio, que não precisa de oxigênio, e esporulado. Os reservatórios, homens, né? Principalmente homens, né? Não tá aqui, né? Mas homem, tá? Pode, né? O botulismo pode nos afetar, tá? O modo de transmissão nós falamos, o clássico é o alimentar, ou se for na lactente, né? Por ingestão mesmo, de esporos botulinos que proliferam nas vias intestinais. Mas o mais comum é alimentar mesmo, tá? De água ou alimento contaminado, da mesma forma. Por isso que são descritos um atrás do outro aqui. Período de incubação variando de 12 a 36 horas, podendo obviamente durar dias, né? Isso é muito variável. Apesar da excreção da toxina botulina nas fezes, durante semanas ou meses da doença, não se detectou transmissão secundária entre as pessoas. Então, não é transmitida pessoa a pessoa, assim, né? Passar, assim, diretamente, não. Né? Mas só através da excreção nas fezes, né? Essa toxina botulínica, não sei se vocês estão lembrando, ela é injetada, por exemplo, para causar paralisia, o Botox, sabe? Que é utilizado, né, na estética, é a toxina botulínica, tá? É ela. Sem causar, obviamente, complicações. Por isso que causa paralisia, né? Onde você quer parar ali, né? E aí tem que ter muito cuidado na injeção dela, na introdução dela. As complicações pode gerar pneumonia, infecção, paralisia até respiratória, né? Se não for utilizada da maneira devida. E aí nós temos, então, o diagnóstico tanto do clássico quanto da lactente, geralmente é clínico também, né? É o quadro clínico e pode ser feito também através do laboratório para identificação dessa toxina nas fezes, né? Que é, mais uma vez, a cultura de fezes de um caso suspeito. Mas, pessoal, assim, sendo bem sincera, muito dificilmente o médico pedia, mas é clínico mesmo. E as medidas de controle são as mesmas mesmo, tá? Então, a gente entra aqui, principalmente nesse quadro. Processo de industrialização e preparação de alimentos enlatados e conserva. Já ouviram aquela velha frase? Não pegue uma lata de extrato de tomate que esteja amassada, né? Por quê? Por conta da proliferação de Clostridium, de botulino, tá? Então, assim, é perigoso, né, que a bactéria se prolifere ali naquela lata amassada. Por isso que a gente não pode comprar tanta lata amassada, tá? E evitar e ter cuidado quanto a esse processo de alimento enlatado ou em conserva, tá? Então, geralmente é isso. Eliminação sanitária das fezes,
dar um destino correto às fezes, né? São todas essas as medidas de controle, ok? Espero que vocês tenham entendido sobre essas doenças. São muitas, né, pessoal? Tanto que eu até quis dividir o vídeo para vocês para não ficar tão cansativo. Mas vocês podem ver que o capítulo ele é bem grandinho e são muitas doenças para serem trabalhadas, tá? Mas eu acho que fica tranquilo, né, de entender. Muitas doenças são do nosso conhecimento, né? E acho que fica tranquilo. Acho que o mais complicado é o nome do patógeno, né? O nome da bactéria. Mas isso é só com o tempo, tá? A gente tem que entender pelo menos também o que cada doença causa, de que maneira é transmitida. Esse acho que é o foco principal. E a bactéria a gente pode até lendo ali num primeiro momento até gravar, tá? Qualquer dúvida estaremos aí para retirá-las. Obrigada, pessoal, e até a próxima.